Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho de O Livro dos Espíritos. Estamos na parte primeira das causas primárias, no capítulo 4 do Princípio Vital, e hoje nós vamos falar sobre a segunda seção desse capítulo, a segunda parte desse capítulo, que tem como título A Vida e a Morte. Allan Kardec, na primeira parte, tratou dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos, e teve a notícia, pelos espíritos, de que o que vai ser o elemento propiciador ou causador da vida é o que eles chamam de princípio vital. Allan Kardec, em alguns momentos, vai chamar de fluido vital. De qualquer forma, esse princípio vital, que é como se fosse uma variação dessa matéria primitiva, dessa matéria original, né, que é mencionada lá atrás, esse fluido vital, quando em contato com o organismo, né, preparado para ter essa condição da vida, vai permitir que surjam os seres inorgânicos. Vamos entender bem como é que é isso. Existe uma matéria base que as variações dela vão provocar o surgimento dos elementos químicos que a gente conhece. A organização desses elementos químicos aqui no nosso planeta vai dar origem às diversas manifestações da matéria, mas esse mesmo elemento material primitivo, o primordial, se a gente pode dizer assim, ele pode produzir o que seria essa variação da matéria, que é esse princípio vital. Quando ele entra em contato com a matéria nossa aqui, aí é produzida a vida. Allan Kardec, nessa segunda sessão, ao tratar da vida e da morte, vai começar perguntando o seguinte, questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Por que os seres orgânicos morrem? O que faz com que com que a minha gatinha, com que as plantas morram? E os espíritos respondem que é o esgotamento dos órgãos. Existe alguma coisa em alguma parte dessa estrutura orgânica que, se ela se desestabiliza, se ela se deteriora, se tem um mau funcionamento, se estraga uma parte dela, vai inviabilizar a continuidade da vida. Por isso ele fala o esgotamento dos órgãos. Por isso, hoje em dia, a gente já tem bem desenvolvida, né, dentro da ciência, a prática dos transplantes, porque às vezes é necessário que alguma dessas estruturas que compõem esse corpo físico sejam substituídas para que esse corpo continue tendo um funcionamento pleno. Allan Kardec ainda não se dá completamente por convencido, e exatamente por isso ele vai propor uma outra pergunta dentro dessa mesma. Aí na 68A a gente tem a seguinte questão. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Imagina que a gente tem um carro que as partes dele não estão funcionando muito bem e chega num ponto que aquele carro não funciona mais. Ele tem combustível, ele está com a bateria, ele está com tudo aquilo que precisa, mas ele não funciona mais. O que Kardec está querendo saber, naquela época não existiam ainda os automóveis como a gente conhece, né? Mas o que ele está querendo saber é mais ou menos isso. A gente pode falar que a morte é como se fosse essa cessação, essa interrupção do movimento que é característico das máquinas que não conseguem mais se ajustar, que não conseguem mais atuar de forma equilibrada? A pergunta é nesse sentido. E os espíritos respondem assim: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Se a máquina está com alguma parte desajustada, que não está funcionando da forma como deveria, ela não vai funcionar. Se a nossa máquina, esse corpo aqui, está enfermo, está com alguma parte debilitada, a vida também não vai permanecer. Na 69, ainda dentro desse conjunto de ideias, né, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos por que é que uma lesão do coração por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? Ainda existe muito no imaginário comum, né, que os problemas de coração são os piores problemas que podem acontecer a um corpo. Então, se a pessoa está com um problema no coração, ela vai morrer, né? Existe essa ideia. E naquela época, quando a ciência ainda não tinha se desenvolvido tanto quanto a ciência médica, principalmente,
tanto quanto é desenvolvida hoje, imaginava-se que um problema do coração mataria, né, causaria a morte mais rapidamente do que em outro órgão. Os espíritos respondem que o coração é máquina de vida. O coração por si só é uma máquina dentro desta máquina que permite, né, que coloque em movimento as estruturas para que o conjunto funcione harmonicamente. Só que os espíritos lembram ainda que o coração não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Existem outros órgãos do nosso corpo que, se eles também não estiverem funcionando, vão provocar a morte. Quando uma pessoa está com problemas de saúde grave, né, e os rins param de funcionar, é muito difícil a chance da pessoa sobreviver. É um cuidado muito grande que se tem por aí. Da mesma forma, se o meu cérebro está danificado de alguma forma, impedindo o seu funcionamento, o coração pode até estar funcionando, mas só que essa capacidade gestora, organizadora dessa estrutura corpórea entra em colapso. É o que acontece nos casos de morte cerebral. O coração está funcionando, aparentemente essa estrutura está funcionando, mas esse maestro que rege, que organiza, que conduz, que controla o funcionamento do corpo, não consegue funcionar. Tanto é que se retiram as máquinas, o coração para, porque o cérebro não consegue mais dar a ordem para que aquilo aconteça. Ele não passa de uma das peças essenciais. Os espíritos encerram dessa forma. Na questão 70, Allan Kardec vai indagar sobre o que acontece com a matéria e com o princípio vital dos seres orgânicos quando estes seres orgânicos morrem. Tá, eu, Rogéria, esse corpo aqui morreu. O que acontece com essa matéria e com esse elemento orgânico, né, com esse princípio vital que fazia parte dessa estrutura toda? Os espíritos respondem que a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Lavoisier já tinha dito lá atrás que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Quando a gente estava falando lá no início, né, na introdução, sobre as diversas definições de alma, foi mencionado lá o que as pessoas entendiam, né? Kardec coloca isso na introdução, o que as pessoas entendiam como sendo alma. E quando diz respeito ao entendimento de alma como sendo simplesmente a vida, ele fala que até tinha uma certa semelhança com o princípio do panteísmo, no sentido de que esse fluido vital, esse elemento gerador da vida em nós, quando em conjunto com a estrutura apropriada para isso, quando essa máquina encerra o seu funcionamento, ela volta para essa matéria primordial de onde ela veio. A ideia é mais ou menos essa. Allan Kardec não se dá por satisfeito, a gente sabe que ele insiste muito nas questões, né? E exatamente para deixar mais claro o entendimento disso tudo, ele vai colocar uma nota extensa que nós vamos reduzir, né, em alguns pontos aqui. Kardec vai lembrar que os elementos que compõem o corpo, quando esse corpo para de funcionar, eles vão se dissociar e vão buscar, né, essa fonte de onde eles podem ser retirados ou reaproveitados, seja na matéria inerte aqui do nosso planeta, seja nessa matéria primordial. Ele fala, e é importante isso daqui pra gente, que os órgãos do nosso corpo acabam se impregnando desse princípio vital. E esse fluido é que vai dar a todas as partes do organismo essa atividade de comunicação entre essas partes, né? É necessário que o fluido vital faça parte, entre em contato com o nosso corpo para que todas essas partes funcionem da forma correta. Mas ele lembra também que quando os elementos necessários para o funcionamento desse corpo são destruídos, é nesse ponto que o ser morre. Tanto pelo esgotamento do fluido vital, quanto também pelo esgotamento de alguma das engrenagens dessa máquina. E ele vai fazer uma comparação que é muito interessante, quando ele fala, né, que a gente pode entender, por exemplo, a ideia de um relógio que sofre um choque muito grande e por mais que algumas partes estejam funcionando,
aquela energia, aquela força motriz que movimentava os ponteiros daquele relógio não consegue dar conta de mantê-lo ainda em funcionamento. Nós podemos lembrar também como se fosse a ideia, e ele vai trazer para a gente essa explicação, como se fosse a ideia de uma máquina que precisa de corrente elétrica para funcionar. Imaginamos, quando lemos o texto, a possibilidade, por exemplo, de um liquidificador. O liquidificador está lá. Ele seria, vamos dizer assim, o corpo físico. A corrente elétrica que vai alimentar e permitir que aquele liquidificador funcione seria, por comparação, esse fluido vital, esse princípio vital. Allan Kardec fala que, pelas observações, né, que os espíritos vão trazendo, a quantidade de fluido vital não é a mesma nem em todas as espécies, nem em todos os seres de uma mesma espécie. E ele vai mencionar que é por isso que a gente encontra pessoas que parece que estão sempre debilitadas, sempre cansadas, e em contrapartida a gente encontra outras onde parece que a vida é superabundante nessas pessoas. E aí é interessante a gente entender também que é possível, e o passe em algumas situações se presta a isso, é possível que eu doe, se eu estou com essa energia em abundância, é possível que eu doe parte dessa energia para um irmão meu que esteja mais debilitado. Isso daí é uma possibilidade de troca que funciona. Por isso ele termina para a gente falando que o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em alguns casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Inclusive, nos casos que a gente conhece, a gente vai falar sobre isso lá na frente, né? Sobre moratória, é necessário que os espíritos responsáveis por essa moratória, o que é isso? Pelo prolongamento do tempo de vida de uma pessoa aqui na matéria, além daquilo que estava previsto inicialmente. É muito comum que nesses casos aconteça operações, até no próprio perispírito daquela pessoa que vai passar por esse procedimento, inclusive garantindo a ela recursos energéticos para que aquela vida seja mantida pelo tempo que se espera. A gente fica por aqui. Um beijo grande para vocês.